Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de falar com você, pensar com você a respeito de um tema muito importante na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Hoje eu quero falar com você sobre a amizade, a riqueza do que é ter um amigo e também do que é ser um amigo. Existe uma música que acho que todo mundo conhece, já ouviu? E ela vai dizer assim: eu quero ter 1 milhão de amigos. Mas mais importante do que ter 1 milhão de amigos é você ter amigos que realmente sejam verdadeiros e que realmente importem com você. E para que a gente pense sobre este tema tão importante do nosso dia a dia, da nossa jornada, da nossa caminhada, que é ter e ser amigo, eu gostaria de compartilhar com você um texto bíblico que está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas. Está lá no capítulo 5 e nesse capítulo, no versículo 17 em diante, vai dizer assim para nós: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele, Jesus, ensinando e achava ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado ou o telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para no meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda?
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficavam atônicos, dando glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Eu posso imaginar o contexto desse evento, dessa história. Jesus, uma parte da sua vida, ele morou na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava às margens do Mar da Galileia e que tinha muito movimento, principalmente da pesca, comércio. Era aquele ponto onde muitas pessoas viviam por causa do trabalho, por conta da questão de pescaria. E Jesus também morou naquela cidade depois que ele saiu de Nazaré, a cidade onde moravam os seus pais, os seus irmãos. E quando Jesus ele chegava em Cafarnaum e as pessoas ficavam sabendo que Jesus estava lá, que estava em casa, então toda a multidão, aquela cidade, todo mundo corria para ir ao encontro de Jesus, tanto para ouvir o que ele tinha para lhes ensinar, como também para, de alguma maneira, ser abençoado com uma cura, com uma libertação. Mas também no meio dessas pessoas sempre tinha aqueles curiosos que estavam ali tentando fazer uma pegadinha em Jesus para ver o que ele realmente tinha para dizer, ou tentando encontrar um ponto fraco para condená-lo. Mas nesse episódio vai acontecer uma coisa muito interessante. Imaginem vocês que nos tempos de Jesus, uma pessoa que era cega, que era paralítica ou que era leprosa, dentro da cultura daquele tempo, no judaísmo e também naquelas culturas que vivia ali ó, em combinação com o povo judeu, contracenando com eles o momento cultural da época, aquele povo acreditava que essas pessoas, vou repetir, cegos, paralíticos e leprosos, eram pessoas amaldiçoadas. Se eles tinham alguma dessas enfermidades, alguma dessas deficiências, é porque eles haviam pecado e carregavam uma maldição com eles. E muitas dessas pessoas, principalmente os que eram leprosos, eram retirados do meio da sua família, eram retirados do meio da cidade, porque por se tratar de uma doença que não havia cura e ainda era contagiosa, aquela pessoa era retirada para um arraial que ficava do lado de fora da cidade. Já os cegos e os aleijados não eram arrastados para fora da cidade, mas eram rejeitados. A maioria deles se tornavam mendigos, se tornavam pedintes na porta do templo ou pelas ruas da cidade. Mas esse homem, narrado aqui nessa história, ele tem um contexto diferente. Apesar dele ser aleijado, apesar dele viver deitado em um leito, ainda assim, ele tinha algo que fazia toda a diferença na sua vida. Ele tinha amigos, isso mesmo. E nessa história, a gente vai ver que o médico amado, né, o Lucas, ele vai registrar que aquele homem, ele foi levado pelos seus amigos até Jesus. Eu fico imaginando que aquele homem deitado em uma maca, em sua casa, não tinha como se locomover. E agora, de repente, esses amigos chegam para ele e falam assim: Olha, moço, a gente tem uma novidade para você. Jesus está na cidade. Ele chegou, a casa está lotada, a rua está lotada, mas não importa. Nós vamos pegar você e nós vamos levar você até Jesus. O texto não diz para nós o que foi realmente o diálogo entre esses amigos e o aleijado. Mas a gente tem uma mentalidade fértil, né? E a gente pode imaginar coisas. E eu imagino que ele deve ter falado assim:
Será que vai dar certo? Eu sou pesado? Ou então, me carregar vai dar trabalho, sair pela rua fora levando um aleijado. Vou dar muito trabalho para vocês, deixa isso para lá, já tem tantos anos que eu tô nesse leito mesmo. Vamos deixar isso para lá. Mas os amigos insistiam, não, nós não vamos deixar você assim. Nós somos seus amigos, nós queremos ver você bem. A gente quer ver você andando, a gente quer ver você seguindo a vida de outra maneira. E nós vamos levar você sim até Jesus. E de repente, convenceram aquele homem de que iriam carregá-lo e levá-lo até Jesus. E lá foram os 4 amigos levando o aleijado, levando aquele homem que não podia nem caminhar e nem se assentar, porque o texto diz que ele vivia deitado no seu leito. Mas quando eles foram chegando perto da casa onde Jesus estava, tinha tanta gente na rua, tinha tanta gente na porta e ninguém abriu passagem. Mesmo que eles pediram, mesmo que eles insistiram, ninguém deixou que eles passassem com o amigo aleijado. Ninguém abriu caminho para que eles entrassem por dentro daquela casa. E aí eu fico pensando novamente com a minha mente fértil. Aquele moço deve ter dito assim para os seus amigos: tá vendo? Eu disse para vocês que seria difícil. Eu disse para vocês que talvez a gente nem fosse conseguir entrar dentro da casa. Mas aqueles amigos devem ter dito para aquele moço assim: olha, se a gente já chegou até aqui, a gente vai continuar tentando. Nós não vamos desistir de você. E aí, eles tiveram uma ideia brilhante aos olhos deles, porque para nossa ideia hoje seria uma ideia bastante complicada. Imaginem vocês que aqueles homens subiram no telhado, já que eles carregaram ele pela rua fora. O que era subir no telhado com um aleijado? Talvez você está sorrindo aí, né? Depois do outro lado dessa tela. Mas vou dizer para vocês, a insistência daqueles amigos leais fizeram com que eles conseguissem subir em um telhado. Não se importaram que não era a casa deles. Descobriram o telhado, tiraram ali as telhas do eirado e desceram aquele moço que estava deficiente, aleijado, que não podia caminhar por cima do teto. E desceram bem no rumo onde Jesus estava dentro de casa. Agora você pode imaginar o burburinho, o barulho, a surpresa daquelas pessoas ao ver aquela cena. E quando Jesus então olha para aquele moço, aleijado, sofrido, talvez envergonhado porque os seus amigos forçaram a barra, levaram ele até o telhado, descobriram o telhado da casa alheia, mas colocaram ele diante do mestre. E Jesus ficou tão maravilhado com aquela atitude que ele vira para aquele moço e diz assim: os seus pecados estão perdoados. Mas olha só, ele não foi lá pedir perdão, ele não foi confessar pecado, ele foi pedir cura. E Jesus de repente vai dizer: os seus pecados estão perdoados. E no meio daquela casa tinha daquela turma, né, do contra. Aquelas pessoas que olha e pensa assim: vamos ver o que ele vai dizer. Será que ele vai curar mesmo? Quem é ele para dizer que os seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar pecados. E eles naquele pensamento contrário contra a vida daquele moço. E mais ainda, contra a atitude de Jesus em dizer que os pecados daquele homem estavam perdoados. Jesus sabia o pensamento deles. E Jesus de repente vira e fala assim: ei, vocês que estão aí, no pensamento de vocês, questionando, como assim que eu posso perdoar os pecados desse moço? Eu vou provar para vocês que porque os seus pecados estão sendo perdoados, eu vou dizer a ele: levanta, anda, toma o teu leito e vá para casa restaurado. Acontece que aquelas pessoas entendiam
que a enfermidade daquele moço era consequência de pecado. E uma vez que aquele moço fosse curado, isso também iria apontar para o perdão dos seus pecados. E Jesus cura não apenas um corpo ferido, um corpo debilitado, mas principalmente uma alma que em um caminho da vida, em um percurso, em uma situação, errou, perdeu a noção do lugar, perdeu a noção do alvo, pecou. Mas o amor de Cristo, ele nos perdoa, ele nos restaura, ele nos cura por completo. Não apenas o corpo físico, mas principalmente a alma. E quando a gente vê a história desse homem com seus amigos, a gente pode extrair lições muito importantes dessa história. A primeira coisa é que o que fez a diferença na vida daquele moço foram seus amigos. Enquanto que essas doenças eram tidas por maldições e as pessoas não gostavam de aproximar de amaldiçoados, esses amigos não se conformaram com a situação limitante desse moço que há tanto tempo estava deitado em um leito de enfermidade. Mas eles entenderam que se eles fossem até Jesus e levassem um amigo deles, o Senhor Jesus tinha poder para curá-lo e mudar o curso da história do amigo deles. Um amigo de verdade é aquele amigo que ele não te julga. Quantas vezes a gente passa por determinadas situações e vão aparecer pessoas para dizer: ah, você está sofrendo assim porque você fez isso, você fez aquilo, ou você deve ter cometido um pecado muito grave para estar nessa situação. Deus está te castigando, pode ter certeza, porque passar o que você está passando, nenhuma pessoa bacana estaria passando por isso. Então existem pessoas que julgam a sua vida sem conhecer, sem saber o que realmente aconteceu pela sua caminhada. Mas esses amigos eram amigos leais, amigos verdadeiros. E amigos verdadeiros não andam do nosso lado para apontar o dedo ou para julgar, mas para ombrear conosco, para estar ao nosso lado, para nos erguer e, se for preciso, carregar nas costas e levar para o lugar certo. E a próxima coisa que eu gostaria de pensar e de destacar para nossa meditação é que esses amigos levaram esse homem ao lugar certo. Às vezes, a pessoa passa por uma determinada dificuldade e aí o amigo vai dizer assim: ah, moço, sai dessa, ó, vamos ali, vamos curtir a vida. E oferece caminhos e soluções que não vão trazer a real solução do problema. Vai levar a pessoa para o caminho das drogas, vai levar a pessoa para o caminho das bebidas, vai levar a pessoa para caminhos tortuosos. Esses amigos não são amigos leais, não são amigos verdadeiros. Mas os amigos deste homem eram uns amigos que entendiam o endereço certo para a solução do problema daquele moço. Eles o levaram até Jesus. Jesus é o endereço onde todos os problemas são resolvidos. Sejam dores físicas, dores emocionais, sejam enfermidades espirituais, seja qual for o problema, Jesus é o endereço certo para a solução do problema. Esses amigos o levaram a Cristo. Outra coisa que eu percebo na vida desses amigos, que vai me dizer que eles são amigos leais e verdadeiros, é que eles não mediram esforços. Imaginem vocês que naquele tempo as ruas não eram pavimentadas, asfaltadas ou calçadas. Eram ruas empoeiradas, de terra, de pedras, mas que eles levaram esse amigo carregado, não importando o peso do amigo. Eles não estavam carregando um peso, eles estavam carregando um amigo. E quando chegaram na porta
porta da casa onde Jesus estava, o obstáculo foi ainda maior. Imaginem o que é subir em cima de um telhado carregando um enfermo. E mais, foram ousados. Em nome da cura do amigo, eles não queriam saber o tamanho ou a altura do desafio. Eles subiram o telhado, destelharam o local e desceram o enfermo até Jesus. O verdadeiro amigo, ele não mede esforços para te ajudar. O seu problema torna um desafio para a vida dele. Ele vai querer ver você abençoado, custe o que custar. O verdadeiro amigo, ele vai se esforçar em prol da sua causa, como se fosse a causa dele. Ele se importa com você. Ele quer ver você feliz. Este é um verdadeiro amigo. E eles não fizeram julgamentos, mas estavam ali numa expectativa de que Jesus o curasse. Quando eu vejo essas lições tão lindas e tão importantes do que realmente seja uma amizade, eu vou pensar: será que eu sou um amigo de verdade? Será que eu estou julgando as pessoas? Ou será que eu estou contribuindo para que elas acertem o caminho? Será que eu estou me esforçando o suficiente para ver aquele que eu chamo de amigo ser bem-sucedido? Será ainda que eu sou capaz de andar 1 quilômetro, 1 milha, seja o percurso que for, escalar montanhas, escalar telhados? E eu não estou dizendo aqui de telhados físicos, mas de desafios, de situações desafiadoras, para ver o meu amigo realmente abençoado? Quando a gente vê o que é uma lição de amigo de verdade, a gente vai aprender que o melhor amigo que eu e você podemos ter na nossa vida é o Senhor Jesus. E lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, vai dizer assim para nós: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Jesus, ele é um amigo tão grande, tão especial, tão maravilhoso, que ele foi capaz de entregar a sua vida em favor dos seus amigos. E nesse mesmo texto de João 15, a partir do versículo 13, Jesus vai chamar os discípulos dele de amigos e vai dizer assim para eles: olha, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não tem conhecimento daquilo que o seu Senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu recebi do Pai, eu estou contando, revelando, transferindo a vocês. Vocês são meus amigos. Jesus nos chama de amigos. Jesus nos convida a ser seu amigo. E por que ele faz isso? Porque ele quer desenvolver durante a nossa jornada, a nossa caminhada aqui na Terra, um relacionamento com ele. Porque quando nós nos relacionamos de maneira afetiva, carinhosa e com uma comunhão muito estreita com o Senhor Jesus na nossa vida, nós vamos aprender a verdadeira lição da amizade. E nós então também seremos amigos daqueles que estão ao nosso redor. É muito importante a gente ser amigo, a gente cultivar amigos. No livro de Provérbios, escrito pelo grande monarca, o rei Salomão, no capítulo 18, versículo 24, ele vai dizer assim que existem amigos que são mais chegados do que os próprios irmãos. E no capítulo 17, versículo 17 do mesmo livro de Provérbios, ele vai dizer assim: em todo tempo ame o seu amigo, porque na hora da angústia nascerá desse amigo um verdadeiro irmão. Seja amigo dos outros, amigo leal, amigo verdadeiro, amigo que se importa ao invés de julgar, amigo que anda junto ao invés de isolar, amigo que abre mão da sua própria tranquilidade, comodidade para carregar os fardos uns dos outros
E se for preciso, andar 1 quilômetro, 1 milha, escalar um telhado, mas que você ande com seu amigo, carregue ele com você, mas não para levar para qualquer lugar, para levar para caminhos retos, caminhos justos, caminhos que o levem até Jesus. Jesus é o endereço mais perfeito e mais seguro para a solução de todas as nossas necessidades. Ele é o nosso amigo verdadeiro, nosso amigo fiel, que o tempo todo está de mãos estendidas para nos abençoar durante a nossa caminhada. Jesus se declarou o maior e verdadeiro amigo e que nós venhamos aprender com ele, receber o seu amor e repartir, compartilhar durante a nossa caminhada o valor de uma verdadeira amizade. Que Deus te abençoe e que, mesmo que você não tenha 1 milhão de amigos, mas que os amigos que você fizer, você seja leal a eles, que você seja bênção na vida deles, que você os conduza até Cristo, que você semeie na caminhada deles graça, amor, alegria, perdão, gratidão, e que você em todo tempo ame o seu amigo, porque para a hora da angústia nascerá ali um irmão.